com muita alegria que nós estamos cada noite e cada domingo vendo uma igreja diferente. Eu sei que aqueles que são de outra igreja que hoje nos visitam devem estar notando que estão numa igreja completamente diferente, e a semana que vem vai estar mais diferente ainda. Cada semana é uma surpresa, melhorando cada dia, mudando cada dia. E aqui está um grande exemplo que nossas vidas devem ser assim. Nós temos que estar renovando, por isso que nós estamos pregando esses dias sobre renovando a fé, renovando o amor, renovando a alegria, renovando a esperança, renovando o amor, né? Nós falamos. E hoje eu quero falar sobre renovando a nossa fidelidade. Eu quero que você veja comigo alguns textos. Eu não vou ficar só com um texto, mas o texto básico é Timóteo 4, 6 a 15, mas eu quero antes disso olhar em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, porque é uma mensagem e um telegrama de Deus para você e para todos nós, antes da volta de Cristo. E o texto está dizendo: "Sê fiel", não sei se vai sair ali o Apocalipse 2, 10, vamos ver. Olha bem no final, diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Este é o tema da fidelidade. Deus está pedindo algo a você, que você seja mais fiel e seja fiel até a morte. Essa é a mensagem de hoje. Nós temos que renovar a nossa fidelidade. Nós temos que renovar a nossa fidelidade. E eu vou dizer isso porque os últimos dias da história da humanidade, que está ligado com esse texto, ser fiel até a morte, serão dias de muita infidelidade no mundo. E a ordem de Deus à igreja é ser fiel. Se você abrir em Daniel capítulo 12, versículo 13, Daniel 12, 13, você vai encontrar uma frase muito direta, onde diz: "Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás, estarás no teu quinhão no fim dos dias." Há uma tradução que diz assim: "Tu, porém, segue o teu caminho até o fim." Termine bem. Segue o teu caminho até o fim. De novo, a palavra é fidelidade. Mas eu quero que você abra comigo em Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 a 15. Irmãos, eu quero dizer a vocês que nós precisamos, hoje em dia, de ter uma igreja mais fiel em todas as áreas. E quando Deus exorta a igreja através do livro de Timóteo, do capítulo 4, no versículo 6, ele está exortando Timóteo a ser fiel. E a ser fiel significa uma diligência no ministério. Eu vou começar no versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Por quê? Porque o texto diz que nos últimos dias não vai ser fácil ser fiel, e eu quero que você observe isso na sua própria vida. Porque o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Não vai ser fácil, as pessoas vão desviar fácil da igreja. Eu estou hoje vendo pessoas sendo batizadas e pessoas sendo recebidas na igreja. Eu quero dizer a elas de uma forma muito clara: ser fiel até a morte. Nos últimos dias, muitos vão se afastar. Cuidado com isto. Diz o texto: por obedecerem a espíritos enganadores, haverá muito engano. E o engano faz com que você entre na infidelidade. E diz que espíritos enganadores, e diz ensinos de demônios. Diz que nos últimos dias vai ser difícil, porque haverá, versículo 2, hipocrisia, muita mentira, será o império da mentira. E as pessoas vão estar tão mentirosas que eles vão para a televisão e conseguem mentir, mas a consciência deles está tão cauterizada que eles já começam a acreditar na própria mentira.
E eles falam uma mentira com tanta convicção que você acredita que a mentira deles é a verdade. A Bíblia diz que será assim. E a Bíblia diz que a consciência deles foi tão cauterizada que eles não sentem mais se estão mentindo ou falando a verdade. Versículo 2 fala de hipocrisia. O texto diz que haverá crise no casamento, no versículo 3. Haverá crise na alimentação. E o texto diz, as pessoas vão perder essa dimensão de agradecer. Os fiéis vão continuar agradecendo, mas as pessoas vão estar mais reclamando do que agradecendo. Eu quero dizer para você que no meio de toda esta crise, Deus fala uma mensagem para a igreja, olhando em Daniel: ser fiel, Daniel. Olha para Timóteo, ser fiel até o fim. Olha no Apocalipse, ser fiel até a morte. Paulo exorta, no meio disso, Timóteo a uma vida de fidelidade. E é interessante o que vai acontecer agora. Eu quero que você observe no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você tem que voltar para as verdades de Deus. Mas rejeita as fábulas. Fidelidade exige que você rejeite alguma coisa. Nós vemos no mundo hoje que a turma diz que é pós-moderno. Pós-moderno, as pessoas não querem rejeitar nada, quer pegar tudo, engole tudo, come tudo. Mas o texto diz: rejeita. Fidelidade significa aceitar algo que é a doutrina de Deus, mas rejeitar fábulas profanas, e o texto diz de velhas caducas. Existe uma caducidade por aí, cuidado com isso, rejeita. Diz o texto: exercita-te pessoalmente na piedade, isto é, busca uma vida cada vez mais santa para a glória de Deus. Exercita, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tudo. Então, você precisa. Piedade é uma vida de espiritualidade, é uma vida de oração, é uma vida de palavra, é uma vida de compromisso. Fidelidade passa por isso. Não adianta eu falar qualquer outra fidelidade se nós não entrarmos primeiro na fidelidade a Deus, fidelidade a Cristo, fidelidade à palavra. Porque tem a promessa, diz o texto, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui agora é e daqui há de ser. Essa fidelidade marca o presente, mas ela marca também o futuro. Por quê? Porque os filhos de Deus são filhos da promessa. A fidelidade é um ato dos prisioneiros, dos cativos, das promessas de Deus. Fidelidade na sua vida significa que você precisa saber que Deus tem promessa e você está firmado nas suas promessas. Ser fiel até a morte. Segue o teu caminho até o fim. E o texto vai bem direto agora, mas a piedade é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Versículo 9 diz: fiel é esta palavra. Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Deus continua na sua fidelidade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10, ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Fidelidade é cumplicidade. Fidelidade é compromisso. Paulo diz assim: olha, eu estou comprometido, Timóteo, com isso. Estou comprometido com a fidelidade. Por isso nós lutamos. Por isso nós labutamos. Por isso nós nos esforçamos. Por isso nós estamos dando o máximo. Labutamos e nos esforçamos sobremodo. Esse sobremodo significa sem limites, 100%, envolvimento total, compromisso total. Isso é fidelidade. Qual é a dimensão da fidelidade que você quer trazer para a igreja hoje? Qual a dimensão da fidelidade que nós temos para com a igreja hoje? Qual a dimensão da fidelidade, olhando para esse texto? Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, sobremodo, sobremodo.
interessante no versículo 10. Sobre modo, portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Fala de novo de fidelidade. Olha o que Deus está dizendo para Timóteo e dizendo para mim e para você hoje. Ora, ensina estas coisas, ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Você sabia que na IPI do Brasil este era o lema da mocidade do umpismo durante muitas décadas? Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Eu sou de um tempo, de uma igreja em que nós ouvíamos isso todos os dias, todos os domingos. Os jovens se levantavam e diziam: ninguém despreze a sua mocidade e seu exemplo dos fiéis. Isto ecoou nos meus ouvidos, no meu coração, durante toda a minha adolescência. Ninguém despreze a sua mocidade, mas torna-te padrão dos fiéis. Quando eu leio esse texto, ele sempre mexe comigo e eu começo a lembrar da igreja. E eu começo a lembrar o que esse texto está dizendo. Porque o texto está dizendo para nós sermos fiéis, está dizendo para nós sermos padrão. Isso significa que nós temos que ser exemplo para os outros. Nós temos que ser de tal modo que os outros olhem para nós e veem o que Timóteo podia ver em Paulo: compromisso radical, compromisso de fidelidade. E agora ele diz: você não tem que só ter isto, você tem que ter cumplicidade, você tem que ter padrão, você tem que ter qualidade. Então eu quero falar não apenas de compromisso, mas falar de compromisso com qualidade. E compromisso com qualidade tem a ver com a totalidade. Olha o que diz na palavra, padrão na palavra. Irmãos, se você quer ser fiel até a morte, o texto está dizendo, aplica-te na palavra. Procedimento significa comportamento. Os nossos comportamentos precisam também ser melhorados. Nós precisamos renovar o nosso comportamento, nosso procedimento. Essa mensagem não é para vocês, é para mim, é para nós. Porque fidelidade é uma mensagem de Deus para mim e para você, para todos nós. Nós temos que descobrir o que significa melhorar no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Interessante que ele está dizendo: aplica-te. Por isso, quando eu leio esse texto, eu comecei a pensar como pastor. Eu comecei a olhar, gente, se há alguma coisa maravilhosa na igreja, é quando a gente lembra das pessoas que foram fiéis na igreja. Muitas pessoas aqui, como eu, eles começam a lembrar no passado e ver a fidelidade de homens e mulheres em Deus. Essa fidelidade ecoou em nossas vidas. Eu tenho sido pastor por mais de 40 anos e tenho estado aqui por mais de 20 anos. Irmão, sabe quando eu olho e vejo cada um de nós, eu vejo pensando: Senhor, é maravilhoso olhar as famílias que foram plantadas por Deus aqui. Então, eu quero observar um pouco aqui. Sabe por quê? Porque há um texto na Bíblia também que me chama muito a atenção. O Salmo 92, 13 e 14, diz que Deus planta a gente, né? Eu estava aqui recebendo os novos membros, eu fiquei orando no meu coração: Senhor, planta essas vidas na igreja. Porque olha o que o texto diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa de Deus. Quem é que planta? É Deus mesmo que planta. Então, fidelidade tem a ver em nós sermos plantados por Deus para sermos fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Olha o que eu quero dizer a vocês. Eu quero fazer uma questão poderosa, pena que eu não coloquei para jogar ali, para vocês lerem. Mas eu queria fazer uma pergunta que um dia moveu a minha vida e moveu a igreja quando eu estava começando o meu ministério. A pergunta foi a seguinte: eu nunca esqueci dessa pergunta porque ela tem movido a minha vida. Eu quero que mova a sua hoje. A pergunta é a seguinte: o que seria da igreja se todos fossem iguais a você? Dá para você responder isso ou não?
O que seria da igreja se todos fossem igual a você? Seria melhor? Seria igual? Ou pioraria? Ou acabaria? Eu quero perguntar o seguinte: o que seria da igreja se todos fossem fiéis igual a você? Nós, quando começam a perguntar isso para mim, eu digo, tem muita coisa que eu tenho que mudar e rápido. Não sei se você pensa a mesma coisa, mas eu penso que há muita coisa que eu posso mudar e melhorar. Eu estou falando em renovar a fidelidade. Como é que eu posso renovar a fidelidade? Deixa eu perguntar uma coisa. Se todo mundo contribuísse fiel a Deus na igreja, igual a você, a igreja teria que fechar as portas ou ela teria muito para fazer? Dá para perguntar isso ou não? Você tem medo dessa pergunta? Se todos investissem em missões igual em você, você acha que a igreja teria mais missionários ou não teria que mandar embora todos? Deixa eu me perguntar, se todos orassem como você, nós teríamos um grande derramar do Espírito de Deus ou nós perderíamos tudo que Deus tem feito? O que seria da igreja se todos fossem igual a mim? É uma pergunta poderosa, mas ela é muito perturbadora. O que eu tenho que mudar na minha adoração? O que eu tenho que mudar no meu compromisso? O que eu tenho que mudar? E a Bíblia está dizendo, ser fiel. Você é um abençoador ou é um crítico? Você tem uma fidelidade na igreja ou você não tem nenhum compromisso com a igreja? Qual o teu amor à igreja? Reverendo Jonas dizia que alguém que não tem uma fidelidade com a igreja que está vendo, nunca será fiel ao Deus que ele não está vendo. Pesado, não? Qual o nível de compromisso que nós temos com os irmãos, com as vidas, com as pessoas, com a igreja? Fidelidade. E a minha Bíblia diz uma coisa que me perturba. Sabe o que ela diz? Ela diz, torna-te padrão dos fiéis. Ela diz a você, torna-te padrão dos fiéis. E a minha pergunta é, Senhor, muda-me para que eu seja um padrão maior dos fiéis. Um padrão de caráter, um padrão de vida, um padrão de exemplo, um padrão de paixão por Cristo. Quanto é que nós estamos apaixonados por Cristo para que os nossos filhos e netos vejam, aí está o padrão. Renovando o nosso padrão, renovando a nossa fidelidade, renovando o nosso compromisso, renovando o nosso amor a Deus, nosso amor aos irmãos, nosso amor à igreja, nosso comprometimento. Qual a dimensão deste amor que nós temos? Torna-te padrão no procedimento. Eu tenho que mudar meus procedimentos, melhorar os meus procedimentos, alterar meus procedimentos. Alguma coisa precisa acontecer e muito rápido. Todos nós podemos ter uma mudança cada vez melhor, cada vez mais, irmãos. É isso que eu estou dizendo esta noite. Como seria da igreja se todos, num momento, ficasse igual a você? Puxa, e agora? Seu compromisso em todas as áreas. Torna-te. Porque a gente quer que as coisas mudem, já notou? Eu já descobri uma coisa atendendo muita gente. Tem muita gente que quer que mude, desde que nada mude. Quer dizer, que tudo mude desde que continue como está. É mais ou menos assim que as pessoas vivem. Nós precisamos dizer mudança. Foi Mahatma Gandhi que escreveu uma vez uma frase: torna-te a mudança que você quer ver no mundo. Lembra disso? Eu vou roubar a frase dele e dizer: torna-te a mudança que você quer ver na igreja. Torna-te a mudança que você quer ver no ministério da sua igreja. Torna-te a mudança que você quer ver em termos missionários, de oração, de jejum, de vida, de evangelismo, de crescimento da igreja. Torna-te a mudança, rápido. A Bíblia diz, torna-te padrão dos fiéis. Seu exemplo. E é isso que temos que viver no meio de um mundo confuso. Fidelidade à igreja, fidelidade a Deus, fidelidade é algo fundamental. Torna-te.
Eu estou lendo um livro que está me revolucionando muito, escrito por um ateu, judeu, chamado A Breve História da Humanidade. Sabe o que ele diz lá? Ele diz assim, o que nós precisamos, ele termina a última frase dizendo, não é de pessoas que querem mudança, nós precisamos mais do que isso, nós precisamos de alguém que querer mudança. Porque se você falar que quer mudança, todo mundo quer, mas quem quer querer? E eu peguei essa frase e disse, puxa, querer. Porque tem gente que não quer querendo, entendeu? Ele quer não querendo. Então é preciso querer. Me lembrei até do Chaves lá. Eu não quis querendo. Eu falei, na igreja tem muita gente que quer não querendo. Mas hoje eu quero desafiar você a querer. Querendo. Quem quer querer? E é isso que é importante. Eu quero querer o que Deus faça. Eu quero querer mesmo. Gente, isso é preciso querer, é querer ou quero. Então, é isso, vamos aplicar isso em nossas vidas. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida de oração, na nossa vida de estudo, na nossa vida de Bíblia, na nossa vida de testemunho, na nossa vida de contribuição. Eu estou falando isso para mexer com você na nossa vida, da nossa vida de evangelização, da nossa mensagem a Cristo, nosso compromisso com Cristo, amando mais a Cristo, amando mais a igreja de Cristo, amando mais os irmãos e entrando mais nos projetos. Eu escrevi uma coisa aqui. Hebreus foi escrito para um povo encalhado. E se foi Paulo ou não, não importa quem escreveu Hebreus, mas quem escreveu Hebreus diz, vocês encalharam, vocês tinham que ter crescendo, vocês têm que progredir, vocês não progrediram, muita gente parou de se congregar, muita gente vai levando a vida de qualquer jeito, perdeu o compromisso, perdeu a fidelidade. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não abandone a congregação como é costume de alguns. Sabe por quê? As pessoas estavam vivendo de qualquer jeito. Isso na igreja primitiva. E Deus usa Timóteo, Paulo a escrever a Timóteo. Sabe o que ele diz? Olha o que diz o texto, deixa esse texto, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual dia? O dia de Deus. Então é hora de renovar a fidelidade, é hora de renovar o compromisso. Não basta a gente renovar o templo, está cada vez mais bonito, mas é preciso você renovar a sua vida. A interioridade, seu compromisso, sua fidelidade com Deus. Irmãos, eu creio que nós precisamos sempre de avivamento, mas eu vou dizer de uma frustração que eu tenho, e eu quero dizer, eu não quero assim de outra vez. Sabe por quê? Eu vi na época de avivamento, centenas e dezenas de pessoas chegando aqui, muita gente. Foi bom, mas sabe uma coisa que eu tenho uma frustração? De ver que muitas pessoas eram só oba, não tinham nenhum compromisso com nada. Estavam apenas querendo o glacê do bolo, mas não comiam o bolo. E aí você tem um mundo de gente descomprometida. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos. Olha só, quando eu olho para o passado, eu vejo pessoas que não foram plantadas por Deus. Hoje eu vou dizer, nós precisamos de avivamento, pastores, mas nós precisamos de avivamento de homens e mulheres plantados por Deus, porque os que são plantados por Deus darão frutos. E na velhice darão frutos. Gente, eu tenho mudado muito isso na minha cabeça, porque o texto está dizendo, plantados pelo Senhor, darão frutos. Até na velhice darão frutos. Então, quando eu estava vendo irmãos e irmãs aqui sendo recebidos, eu pensei, Senhor, plante pessoas aqui. Fidelidade tem nome. Fidelidade não é apenas uma ideologia, um idealismo. Na igreja, fidelidade tem nome. Tem memória.
Eu estava vendo aqui a família do Pacheco, o Anderson olhando ali. Eu falei, puxa vida, vou dizer para você, Walter, se tinha uma pessoa, filho do Walter, o Emerson, vou dizer, se tinha uma pessoa que eu gostaria que estivesse aqui, era você hoje. Eu vou te falar por quê. Porque eu tenho preparado essa mensagem, eu não tinha nem pensado o que eu ia falar aqui de fidelidade. Eu falei, olha, quando eu penso em fidelidade, eu lembro do teu pai. Eu não estou falando isso porque vocês estão aqui, eu tinha planejado, está aqui escrito. Eu não sabia que o Anderson ia ser recebido hoje aqui. Falei, puxa vida, o Espírito Santo tem coisas. Eu disse, sabe quando eu lembro dessa igreja, eu lembro do Walter Pacheco. Fidelidade. Coisa impressionante. Que exemplo. Eu queria ter uns 50 daqueles. Né? Eu lembro aquele homem adorando a Deus aqui na primeira fileira. Fidelidade. Tem muitos que eu podia falar que estão vivos, estão aqui ainda. Né? Eu fiquei pensando, fidelidade tem nome? Então, eu gostaria que esse menino que foi plantado aqui na igreja hoje, plante, para que sempre haja histórias de vocês por aqui, nas próximas gerações. É isso que dignifica a glória de Deus. Você está ali servindo a Deus, a nossa igreja também, maravilhosamente. Continue firme. Então, quando eu olho a igreja, eu falo, gente, tem futuro a igreja. Deixa eu colocar uma coisa pastoral minha. De vez em quando eu subo aqui, eu fico olhando na frente e vejo as crianças. Gente, esses dias eu estive emocionado, eu estava vendo os filhos do Fábio aqui. Netos do Paulo, netos da Sônia. Eu fiquei pensando, e sabe que eu disse, esta igreja tem futuro. Eu olhei para eles e fiquei pensando, aqui estão, aquele ali deve ser, um dia vai ser eleito presbítero da igreja. Eu não vou estar aqui para ver, mas eles são líderes, porque há uma plantação de Deus. Eu comecei a ficar emocionado olhando isso, é isso que eu queria ver. E eu acho que eu não estou ficando muito velho, não, mas eu comecei a olhar essas coisas, olhando lá para o futuro, e fiquei olhando essas crianças. Eu disse, uma igreja que tem crianças assim, com famílias plantadas em Deus, ela tem futuro. Ela tem futuro. Não depende de mim, depende do que Deus está fazendo e plantando essas famílias. Isso é glorioso. Eu creio que os avós que estão aqui estão entendendo o que eu estou falando. O Júnior acabou de dar um testemunho aqui, ele não sabia que eu ia falar isso. Eu disse, Júnior, é isso mesmo? Ele estava dizendo de toda a família dele plantada, e ele estava vibrando, e havia emoção no coração dele, o presbítero Júnior. E é isso, ele falou, essa é a mensagem, que eu toquei a Jane, disse, é sobre isso que eu vou pregar. A fidelidade tem nome, tem história. Estou falando de gente comprometida. Eu não consigo pensar nesta igreja sem pensar, por exemplo, em Sérgio Palma, um dos presbíteros mais comprometidos que eu tive no meu ministério em 40 anos. É impressionante. Uma vez eu orei a Deus, Senhor, não dá para o Senhor dar 10 desse para mim? 10! Nós revolucionamos Londrina com 10 homens desses. Só 10. Não precisa mais do que isso. Uma vez, John Wesley disse, Senhor, dá-me 10 homens. Só 10. John Wesley orou assim, me dá 10 homens, que nada temam a não ser a ti, que nada odeiem a não ser o pecado, e que nada busquem a não ser almas perdidas, e eu incendiarei o mundo. Eu não orei desse jeito, John Wesley, mas disse, Senhor, me dá 10 homens, ou mulheres fiéis, e eu faço uma revolução nessa cidade. Homens que nada odeiam ser o pecado, que nada buscam, não ser almas perdidas. Homens e mulheres que nada busquem, a não ser a glória de Deus. Estão entendendo? Ser o exemplo dos fiéis.
Eu quero dizer uma coisa para você. Nesse exato momento, você e eu, cada um de nós, ou estamos fazendo a igreja melhorar ou piorar. Ou continuar do mesmo jeito. A dimensão do nosso compromisso, da nossa fidelidade em todas as áreas, seja na contribuição, seja nas missões, seja na fidelidade aos dízimos, ou seja na fidelidade às missões, ou seja na fidelidade no evangelismo, no acolhimento de irmãos e irmãs, na nossa língua, quando a usamos para glorificar a Deus ou para destruir pessoas. Exatamente neste momento você é no corpo de Cristo. Alguém que está fazendo a igreja avançar, ou você está fazendo a igreja regredir. Esse exato momento, você não é um neutro, você faz parte disso. Por isso a minha mensagem hoje é ser o exemplo. Chegou a hora de nós fazermos isto, gente. Eu poderia citar outros nomes. Eu tenho saudades de ver o compromisso radical domingo após domingo. Eu lembro da Débora ali na frente. Que exemplo, que paixão. Quando ela se partiu, eu disse: Senhor, quem vai substituir? Quem vai fazer isto? Olhando a igreja o tempo todo e sendo como, olhando para a igreja e dizendo: pastor, visita tal pessoa. Faz tempo que ela não vem. Olhando. Nossa, vocês não imaginam que era ter um ministério com pessoas assim? Cada um tem uma característica, eu estou dizendo, estou lembrando de alguns para honrar a memória da fidelidade de uma igreja. Para dizer, fidelidade tem nome, tem história. Seu exemplo dos fiéis. Vocês que são novos membros, entrem para valer, comprometidos, ser fiel até a morte. E eu termino dizendo, no amor a Deus, eu termino dizendo, nós precisamos estar cheios de amor. Cheios de amor. Sim, eu estou falando de compromisso e fidelidade na fé, na pureza, na santidade. Sabe o que Deus disse aqui para Timóteo? Medita essas coisas. Olha, faça as coisas de acordo com o dom que você tem. Seja fiel ao dom, ao teu chamado. Deus chamou você, Deus te deu um dom específico. Usa isso. Fidelidade é ser fiel com aquilo que Deus lhe deu. Versículo 15 diz assim, alguém pode colocar aí 4,15 de Timóteo, diz assim, olha, medita essas coisas e nelas seja diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Para que todos vejam seu progresso, seu progresso, seu progresso, seu progresso, seu progresso. Olhe para você e diz, está progredindo, está avançando. Foi manifesto na igreja a sua fidelidade. Puxa, aquela pessoa está crescendo cada vez mais, avançando, progresso manifesto. Não fique encalhado, porque o Senhor está voltando. Isso é fidelidade. Do que eu e você podemos ser mais fiéis para que seja manifesto o nosso progresso? Versículo 16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Os outros vão ser afetados por uma vida de fidelidade que você tem. Outros serão salvos. Então a minha vida precisa ser um exemplo da glória de Deus. Gente, é uma mensagem de exortação, mas com muito amor pastoral. Nós temos que ter esse renovar em Deus cada dia. E é isso que eu quero convidar você nesta noite. Não despreze o dom que há em ti, que foi te dado. Versículo 14 diz assim, não te faças negligente para o dom que há em ti. Eu quero dizer o seguinte, não faça negligente para aquilo que Deus deu para você. Usar na igreja para o louvor da sua glória. Não existe aposentadoria na igreja. Eu quero dizer para você que não existe aposentadoria. Eu sou um pastor jubilado, mas não sou parado. Jubilado significa jubiloso. Eu estou só no júbilo, cada vez melhor.
Eu quero dizer uma coisa para você, eu estou mais empolgado hoje do que eu estava 30 anos atrás, porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa grande, maravilhosa e poderosa. Eu tenho mergulhado cada vez mais na palavra e vejo que Deus quer fazer coisas gloriosas no meio do seu povo. A igreja deverá viver nos próximos anos o melhor tempo de toda a sua história, mas nós precisamos de renovar a nossa fidelidade agora. Esse é um tempo de Deus para mim e para você. Sejam mais fiéis nos dízimos, mais fiéis nas ofertas. Seja fiel na sua pregação, seja fiel no seu testemunho, seja fiel, seu exemplo dos fiéis. Levante para a glória de Deus nesta noite. Diga: Senhor, o que eu posso fazer que eu não estou fazendo? Eu quero ser mais fiel, eu quero estar pronto quando Jesus Cristo voltar. E o dia se aproxima. Ser fiel até a morte. Segue o teu caminho até o fim. Deixe uma marca na vida, uma marca na história, uma marca agora. E que as próximas gerações saibam: houve um dia alguém aqui que viveu uma vida para Deus, e eu estou aqui, estou salvo por causa dele ou dela. E a eternidade ecoará o que você foi e fez de fidelidade na igreja neste tempo e nesta geração. O que fazemos na igreja ecoa na eternidade. Deu para entender isso? O que fazemos na igreja ecoa na glória do Cordeiro para todo sempre. Todas as suas orações estão registradas nos céus. Todas. Todas. Você devia aumentar isso. Estão diante do trono de Deus. Eu quero que você se levante nesta noite e diga: Senhor, me faça mais fiel. Quem está disposto a dizer: Senhor, renova a minha fidelidade em todas as áreas? Eu me coloco no altar nesta noite. Há muito que eu tenho que mudar em termos de ser padrão, ser o exemplo, e cumplicidade e comprometimento. Feche os olhos. Jesus Cristo está presente. Jesus Cristo disse um dia aos discípulos: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo: é hora de fidelidade com o nosso chamado. É hora de comprometimento com a nossa missão. É necessário, disse Jesus, que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Qual é a minha dimensão do meu amor a Cristo, da minha fidelidade a Cristo? Deus é fiel e Ele toca em minha vida para que eu responda com fidelidade. Feche os olhos. Em pé onde você está, antes desta ceia, Jesus se comprometeu com você na celebração da ceia. E Ele deu o seu corpo, o seu sangue. E Ele te chama a ser fiel. E que a sua família seja plantada por Deus, no reino de Deus e na igreja. Sempre haverá alguém povoando a igreja de Deus nas próximas gerações, na sua família, até a volta de Cristo. Seu exemplo dos fiéis. Seu exemplo dos fiéis. Todo-Poderoso Espírito Santo, ensina-nos a orar como convém. Eu quero pedir que o Senhor abrace cada pessoa nesta noite. Nós estamos hoje desafiando a igreja a ser o exemplo dos fiéis. Renovar a nossa fidelidade a Cristo. Renovar a nossa fidelidade à igreja. Renovar a nossa fidelidade dia após dia. Pai, em especial que a igreja também tenham homens e mulheres e famílias que amem a igreja, para ser fiéis a Ti na igreja, para que a igreja seja um lugar pleno da manifestação de homens e mulheres comprometidos com Deus. Quero te agradecer pelas crianças, pelos filhos e netos. Nós as abençoamos, plantadas pelo Senhor, crescerão e darão frutos até na sua velhice. A igreja tem futuro, até a volta de Cristo.
Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, pelo precioso nome de Jesus, é que nós oramos. E agora eu peço, toca teu povo e cura, e dá condições para cada um aumentar a sua fidelidade em Cristo Jesus. Quem crê e recebe, diz amém. Você pode se assentar um instante. Queria chamar os nossos irmãos do conselho.